E vamos prosseguir com mais elementos de nossa cena. Eu vou minimizar aqui as layers. Eu tenho então vaso, bebedouro, armário 2, armário, chão e parede. Antes de mais nada, vou criar uma nova layer, duplo clique e chamá-la de mesa. Layer criada, vamos lá. Rectangle Tool, vou traçar aqui o tampo da mesa. Conta-gotas, vou botar esse marrom mais escuro. Novamente Rectangle Tool, fazer essa parte aqui de baixo. Conta-gotas e um marrom mais claro. Posso agora subir. Novamente a Rectangle Tool e vou fazer aqui os pés da mesa. Novamente usando o marrom mais escuro. Primeiro pé criado, Alt selecionado, clico e arrasto para fazer o segundo pé. Coloco aqui mais para cima, seleciono toda a minha mesa e pressiono Ctrl G para agrupá-la. E já tenho então a minha mesa bem parecida com a mesa que utilizei aqui de referência. Posso posicioná-la aqui alinhada com o bebedouro e os armários. Inclusive chegar um pouco mais para cá. E agora vou prosseguir criando o meu computador. Criando uma nova layer, duplo clique e renomeando para computador. Novamente a Rectangle Tool. A preocupação que você deve ter é com uma certa proporção dos elementos que esteja criando. Conta-gotas, vou utilizar esse cinza, mais ou menos aqui. Vou usar novamente o Rectangle, vou aplicar um zoom, vou usar a segunda ferramenta, vou dar um clique aqui na borda e vou arrastar para deformá-la. E agora aqui eu faço como se fosse o suporte do computador. Vou dar um clique aqui em fio, vou escurecer um pouco esse tom de cinza. Perfeito, apenas como charme, vou usar a elipse com o shift pressionado, fazer uma elipse aqui no centro do monitor. Vou clicar em fio e vou colocar aqui um cinza bem clarinho. Vou tirar o zoom e já tenho aqui o meu computador na tela. Vou criar mais uma layer, duplo clique e chamá-la de luminária. Vamos então aqui escolher uma elipse, vou traçar aqui com o shift pressionado, vou aplicar um zoom e vou modificar a cor, clicando em fio para um vermelho. Vou escolher agora o Rectangle Tool e vou traçar um retângulo aqui bem no meio da minha elipse. Com a ferramenta de seleção, vou selecionar as duas imagens e vir aqui em Pathfinder. Se não estiver nessa área, você pode clicar em Window e escolher aqui o Pathfinder. Só que agora eu vou escolher o segundo item, o item para cortar. E eu tenho então só a metade da minha elipse. Posso colocá-la aqui sobre a mesa. Vou utilizar novamente o Rectangle Tool. Vou fazer aqui um retângulo bem fininho. Vou colocá-lo na cor preta, como se fosse a haste da minha luminária. Vou colocar mais um zoom para facilitar o meu trabalho. Passando o mouse bem próximo aqui da borda, você vê que o ícone é alterado. É justamente me proporcionando a rotação desse elemento. Vou colocá-lo um pouco inclinado. Vou trazê-lo um pouco mais para cá. Vou clicar novamente na elipse, vou fazer um círculo um pouquinho menor, conta-gotas na cor vermelha, vou colocá-la aqui como se fosse a articulação. Alt pressionado, vou copiar a minha haste, vou rotacioná-la e colocá-la mais ou menos aqui. E vou utilizar novamente a elipse, conta-gotas na cor vermelha, vou trazer um pouco para cá. E vou usar mais uma elipse, só que agora sem o shift pressionado, formando uma imagem parecida com essa. Vou clicar na ferramenta de seleção, vou trazê-la aqui por cima dessa outra elipse, vou selecionar as duas e no Pathfinder vou clicar no segundo ícone para fazer esse meio círculo. Vou clicar mais uma vez na elipse, fazer com o shift pressionado, fazer uma elipse um pouco menor. Vou clicar em fio, vou escolher aqui um amarelo. Ferramenta de seleção, vou trazê-lo um pouco para dentro da minha luminária. Agora eu preciso fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui a haste ficou por cima do suporte. Então eu vou expandir a layer luminária e vou reposicionar alguns elementos. Por exemplo, essa haste, para que não apareça, deve ficar por baixo do suporte. Então eu clico aqui no suporte e arrasto para cima. Pronto, a haste já sumiu. Assim como essa elipse amarela tem que ficar por trás dessa elipse, que agora é uma meia-lua. Então eu clico aqui na elipse amarela, clico e arrasto para baixo da meia-lua, como se fosse uma lâmpada. E agora eu tiro o zoom e tenho então a minha luminária pronta. Vou selecionar todos os elementos, Ctrl G para agrupar. Veja bem, eu poderia ficar aqui criando diversos elementos interessantes. Isso vai ficar a seu critério. O importante é que agora, depois de todos esses elementos principais criados, você já tem ideia de como fazer e pode aí usar e abusar da sua criatividade, da sua sensibilidade e da sua necessidade de acordo com o trabalho que esteja fazendo. Eu vou rapidamente aqui criar mais alguns elementos usando essas mesmas técnicas, só que vou fazer isso de uma forma bem mais acelerada para não tomar muito o seu tempo.
e assim então finalizamos o nosso cenário. Mais uma vez, repito que você pode criar diversos outros itens utilizando essa técnica bem simples que eu acabei de mostrar. Nesse caso, eu deixei um espaço reservado aqui para que o nosso personagem apareça. Mas isso nós veremos um pouco mais para frente. Temos então o relógio, o lustre, luminária, computador, mesa, vaso, bebedouro, 2 armários, o chão e a persiana e a parede. O que é mais importante de entender nesse processo é que cada um dos itens colocamos dentro de uma layer diferente. Mais para frente você vai entender que isso é muito importante no processo de animação.